Olá, louvado seja Deus, que Deus abençoe você. Hoje nós vamos falar sobre o tema: se somos libertos, o que está faltando? Às vezes nós observamos, como eu falei nos vídeos passados, que muitas vezes não estamos exercendo aquilo que deveríamos exercer. Isso vem por falta de conhecimento, amém? Isso vem porque a luz ainda não está brilhando como deveria, ou até mesmo coisas que nós aprendemos mas que com o tempo e com as dificuldades nós deixamos de vivenciar. O irmão Kenneth Hagin afirma em seu livro Igreja Triunfante o seguinte: muitos cristãos estão atribuindo a Satanás problemas que não são causados por eles, mas que são causados pelo fato de suas almas não serem salvas, suas mentes e emoções não serem renovadas com a palavra de Deus. Uma mente não renovada é a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o cristão precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a sua alma. Assim, ele pode fechar a porta para o diabo. Olha, o diabo, ele não vai ter lugar na minha e na tua vida se nós fecharmos a porta. Mas se pela falta de conhecimento ou por falta de renovação da mente, a ponto de praticarmos a palavra de Deus, deixarmos a porta aberta, ele vem como um porco sujo e mela toda a nossa casa, destrói a nossa vida. E nós não podemos permitir isso. E como é que eu posso afirmar que nós não podemos permitir isso? Porque nós temos a autoridade de Jesus Cristo, amém? Nós temos as chaves, o nome de Jesus, a unção do Espírito, o conhecimento da palavra, a vida de santidade. Essas chaves operam de forma tremenda no mundo espiritual. Veja que se é necessário ser feita a restauração do crente, teria que ser feita na sua alma, sua mente e suas emoções. É o lugar onde existe o campo de batalha. O seu espírito já foi recriado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso acontece quando? No momento que nós cremos em Jesus e nascemos de novo. Isso acontece com o quê? Com o nosso espírito. A nossa alma, ela não é salva. Amém? Imediatamente. O nosso espírito, sim. A nossa alma, ela é o quê? Ela é renovada pela palavra de Deus. Se o espírito de uma pessoa foi recriado e ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais, ela precisa de restauração no espírito? Claro que não. Ela vai precisar de quê? De renovação da mente. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha, ele diz aqui, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. O que é a verdade? A palavra. Quando eu e você obedecemos a palavra, nós estamos renovando a nossa mente, nós estamos purificando a nossa mente. Então, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificamos a alma por encharcá-la com a verdade, não por um processo espiritual de libertação e cura, pois o que salva a alma é a palavra de Deus. Então, muitas pessoas elas vão para aquelas reuniões de campanhas, Fazem uma campanha para isso, uma campanha para aquilo, mas se não renovarem a sua alma, essas campanhas de nada servirão, a não ser de se enganar, amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo está falando aqui de uma batalha espiritual, onde as armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. E essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus e vai destruir fortalezas. Essa palavra fortalezas no grego é sofismas, são pensamentos, são
a razão, muitas vezes, sentimentos que muitas vezes nós temos que não estão de acordo com a nova vida, que não estão de acordo com a nova criação, que não estão em linha com a palavra de Deus. Mas esses sentimentos, esses pensamentos, a razão, ela toma um lugar na nossa vida que se torna uma fortaleza. E nós precisamos entender que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Ele diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então não deixe nada na sua mente se levantar contra o conhecimento da palavra de Deus. Se você tem luz, se você tem entendimento em determinada área da sua vida, no que diz respeito à palavra de Deus, faça com que aquilo seja prática na sua vida, com que aquilo seja algo proveitoso, amém? Que você possa verdadeiramente vivenciar aquilo e não somente saber. Ele diz ainda, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem pensamentos, irmãos, que são dardos inflamados do maligno. Satanás lança como se fosse um pensamento meu e teu, mas na verdade é um dardo inflamado dele. E somente com o capacete da salvação, com o escudo da fé, é que nós podemos apagar esses dardos inflamados do maligno. Amém? Tem coisas que são da nossa carne, tem coisas que são o diabo. Algumas coisas que as pessoas atribuem ao diabo realmente não são nada mais do que obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 ao 21, mostra lá a questão das obras da carne, né? Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo aqui traz uma lista de coisas que muitas vezes nós atribuímos a Satanás, não, mas é ação da nossa carne, são obras da carne. E essas obras da carne precisam ser mortificadas na nossa vida. A prostituição, a impureza e a lascívia, pecados da área sexual, que nós precisamos mortificar. Idolatria e feitiçarias, pecados espirituais, consultar coisas que não devemos mais consultar, se utilizar de obra de feitiçaria. Muitas pessoas não usam da feitiçaria como feitiçaria, mas elas maquiam, né? Coisas até, entre aspas, cristãs, mas são como obras de feitiçaria. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, coisas de comportamento, de relacionamento. Veja a quantidade de coisas de relacionamento. Por quê? Porque nós precisamos vivenciar o amor, né? Como Pedro diz aqui em 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, se Pedro está dizendo que nós precisamos ter em vista o amor fraternal não fingido, é porque esse amor fraternal pode ser fingido. Ele diz assim, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E muitas vezes o que falta na vida de muitos crentes é essa prática do amor fraternal e de coração. Para isso, Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículos do 24 ao 32, ele diz assim, olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias,
e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, é muito importante nós entendermos isso. Somos libertos, somos autoridade. O que está faltando? O que está faltando é o crente renovar a sua mente. O que está faltando é o crente não andar na carne. O que está faltando é o crente fazer morrer a sua natureza terrena, como está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 15 em diante. Diz assim: precisamos compreender, portanto, que estas ações não são realizadas pelo domínio do diabo em nossas vidas. Elas são consequências de deixar a nossa carne dominar sobre o espírito recriado. Então é muito importante nós entendermos isso. Se a nossa carne reinar, não tem como nós dominarmos, não tem como nós triunfarmos. Mas se o nosso espírito renovar a nossa mente, nós vamos saber o nosso lugar de autoridade. E nesse lugar de autoridade, o inimigo não vai ganhar sobre nós, mas ele vai perder todas as vezes. Amém? Amanhã eu vou falar sobre o combate espiritual vitorioso. Então, fica ligado, porque amanhã de manhã eu estou postando esse vídeo, tá certo? Se você não assistiu ainda os vídeos passados, assista. Vai ser uma grande bênção para você aprender como exercer sua autoridade enquanto cristão. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.